Se Jesus não tivesse feito todos os milagres que ele supostamente fez, né, para quem acredita, ainda assim o que ele falou e o que ele tentou ensinar e passar teria algum valor? Faria algum sentido? Faria sentido utilizar como filosofia de vida? Porque veja bem, tem ateus e pessoas de outras religiões que não têm matriz cristã, não sei se é correto falar assim, mas que adotam os princípios do evangelho de Jesus, né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que as pessoas acreditam naquilo que faz sentido para elas com base na visão de mundo, na experiência delas. Ou seja, a partir da minha subjetividade, eu vou julgar se o que você fala se encaixa com o que eu penso e eu estou disposto a aceitar isso como ideia de vida, como conselho que seja, ou não. Entendeu? Então, dane-se os seus resultados. Até porque a gente tem que chegar numa conclusão unânime do que seriam resultados no geral, para que a gente pudesse falar assim: você tem ou não resultados e eu vou confiar ou não em você. Entendeu onde eu quero chegar? A minha linha de raciocínio aqui é o seguinte: não interessa quem você é, quem você diz ser, o que você fez ou deixou de fazer. Se o que você está falando faz sentido para mim naquele momento e eu acho que pode ser verdade, como eu disse, com base na minha subjetividade, no meu julgamento pessoal, eu vou aceitar isso ou não. Então, no final das contas, tudo é assim, né? Existem, no final, toda a verdade é relativa, é absolutamente relativa e até mesmo isso, cachorro latino, enfim, né, é o que é o que tem. No final, toda verdade é absolutamente relativa, inclusive essa afirmação é relativa. Ou seja, é um paradoxo, né? É o paradoxo da verdade. Sabe aquela tem uma ilustração bem icônica para que ilustra essa ideia, que é aquela imagem onde tem uma placa dizendo tem duas placas, né? Uma placa aponta para outra e a placa de um lado diz que a placa do outro lado está certa e essa outra placa diz que a outra placa está errada. Então, isso ilustra exatamente o que eu estou falando, né? Que é o paradoxo da verdade. Se toda e absolutamente toda verdade é subjetiva, essa afirmação também é subjetiva, logo não existem verdades absolutas, não existe verdade nenhuma, né? Não existe nenhuma verdade. Porém, a beleza da subjetividade está justamente nisso, em a gente poder escolher o que é ou não é verdade para nós. Mas isso é perigoso porque cria espaço para imposição da minha verdade sobre a verdade do outro. E aí tem um ponto interessante nisso, que é o seguinte: se não existe verdade absoluta, como é que a gente vai chegar em um consenso? Dois ou mais indivíduos têm que concordar em alguma coisa para que crie-se um senso do que é ou não verdade, não é mesmo? A própria legislação é um caso desses. Porque veja bem, apesar, né, partindo do pressuposto de que toda e absolutamente toda verdade é relativa, não existe verdade absoluta, partindo desse pressuposto, desse ideal, né, desse conceito, ainda assim a gente tem que ter algumas afirmações, algumas verdades para chamar de absoluta. Ou seja, a gente tem que chegar em um conselho unânime da verdade. Não, eu acho que não é essa a melhor definição, mas devem existir algumas verdades que devem ser unânimes entre
as pessoas de uma sociedade, para que essa sociedade funcione, não é? Por exemplo, a legislação, que eu acabei de falar. As pessoas daquela sociedade têm que concordar que aquelas regras e aqueles meios de se viver, de se conviver em sociedade, são verdade. Então, para que matar seja um crime, a maioria, se não todas as pessoas que convivem sob o domínio dessa regra, tem que concordar com isso. Porque, afinal de contas, não existe verdade nenhuma. E tudo isso que eu estou falando aqui é a minha verdade. E se para você isso faz sentido, você pode acatar e absorver e adicionar isso à sua linha de pensamentos, ou você pode descartar, discordar de mim e descartar tudo isso que eu estou falando. Entendeu? Então, o meu ponto aqui é criar essa linha de raciocínio, porque, inclusive, esse é o objetivo de ter esse canal, né? É tentar provar de alguma forma que isso é verdade, de que a minha verdade que eu estou transmitindo agora aqui para vocês só se torna verdade para outras pessoas se fizer sentido com base na subjetividade, no julgamento subjetivo dessa pessoa que está me escutando, que pode ser você, entendeu? Então esse é o ponto aqui com esses vídeos que eu vou passar a fazer aqui, né? É mostrar e provar para mim mesmo e para quem concordar comigo de que dane-se se eu sou um filósofo ou não, se eu sou um líder religioso ou não, se eu faço milagres ou não, né? Se o que eu estou falando faz sentido, então logo faz sentido para você, então logo para mim, logo para você, o que eu falo é verdade e você automaticamente concede autoridade a mim, né? Porque o ponto disso tudo, afinal, é a confiança, né? Quando você acredita em alguém, você dá um voto de confiança para essa pessoa e as coisas que essa pessoa fala, né, passam a se tornar verdades mais facilmente. Por exemplo, quando você vai no médico, o médico ele tem uma autoridade em cima dele, então existe todo um contexto para aquela pessoa ali estar ali, né? Ele não está ali falando um monte de merda que nem eu estou fazendo aqui. Ele está ali, ele passou por 10 anos de formação, né? Ele passou por um período ali onde ele absorveu muitas informações pertinentes àquilo, né? A área da medicina, e então se configura ali uma concordância unânime, uma verdade unânime, de que aquele cara, aquele médico que a gente chama de médico, aquele indivíduo que a gente chama de médico, né, que a gente concorda que é um médico, está apto a falar para você. Então, quando você chega no consultório do médico e ele te fala assim, ó, você tem X problema, você acata quase que automaticamente como verdade absoluta, porque ele é um médico. Então, existe um contexto ali que dá essa autoridade a ele, entendeu? Que faz com que as coisas que ele fala sejam verdades praticamente absolutas, né? Ou não, porque você pode ir no médico e ele te falar, você tem problema X e você não concordar com isso, mesmo tendo todo esse contexto, e aí isso ajuda a reforçar o argumento que eu estou dando aqui, né, de que toda verdade é relativa, entendeu? Então, no final das contas é isso, essa é a minha linha de pensamento. Eu vou trazer mais vídeos como este. E faz sentido para você?